a última aula da sessão de bucofaringolaringologia, né? Hoje temos satisfação de convidar a doutora Luciana Fernandes Costa. Ela fez a residência no servidor estadual, né? Fez o fellow em faringolaringologia aqui no HC, né? E hoje vai dar aula para a gente de doenças congênitas da laringe, massas cervicais e nódulos tiroidianos. Ok, Luciana? Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Nada, que é isso. Pode ir. Então, vamos lá. Obrigada. Pessoal, boa noite. A gente vai falar então, como já foi dito, sobre esse tema final de bucofaringolaringologia, então as doenças congênitas da laringe, as massas cervicais e os nódulos tiroidianos, tá? As doenças congênitas da laringe, elas são doenças incomuns, mas elas geram bastante ansiedade na equipe que está conduzindo, né? Porque é causa de desconforto respiratório nos graus mais variados nas crianças. Pode ser uma manifestação aguda, logo após o parto, pode acontecer de forma insidiosa ao longo de meses e de forma menos incomum aí ao longo de anos, né? Normalmente elas se manifestam com estridor e com desconforto respiratório. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre estridor. Estridor é a respiração ruidosa que decorre do turbinamento de ar numa via aérea estreitada, né? Esse estridor, ele pode ter origem na via aérea extratorácica ou na via aérea intratorácica, tá? De forma geral, quando esse estreitamento acontece na via aérea intratorácica, a gente tem a manifestação de um estridor expiratório. E na via aérea extratorácica, a gente tem a manifestação de um estridor inspiratório, tá? Como é que a gente diferencia o local de via aérea extratorácica do estridor, né? Então, tem algumas características associadas que fazem a gente pensar na localização. Então, quando a gente fala de um estridor originado na nasofaringe ou na orofaringe, normalmente ele é um estridor que tem uma frequência mais baixa. Além disso, a gente observa que ele tem origem pelo colapamento dessas estruturas na inspiração. E aí a gente não vai ter outros sintomas associados. Não tem disfagia, normalmente não tem dispneia, tá? Na supraglote, a gente tem a manifestação do estridor inspiratório, associado muito frequentemente com sintomas importantes de disfagia. A disfonia e a dispneia não são tão significativos, lógico, depende sempre do grau de obstrução. Na glote, a gente observa de forma mais significativa a alteração da voz, então tem disfonia, tem o estridor inspiratório, mas que a depender do grau, se for uma obstrução muito grande, ele pode ser bifásico, tá? Dispneia também a depender do grau de acometimento. Disfagia já perde um pouquinho a importância, tá? E quando a origem é na subglote, a gente tem um estridor inspiratório, mas muito mais frequentemente até bifásico. Além disso, o sintoma de desconforto respiratório a depender do grau da obstrução, disfagia e disfonia já perdem um pouquinho, tá? Então, de forma geral, são essas as características que fazem a gente pensar na localização. E aí, por que a gente vai focar muito mais no estridor laríngeo? Porque a laringe, ela é uma via estreitada, né? É uma zona de estreitamento da via aérea. E aí, pensando em laringe, a gente vai falar muito mais da via aérea pediátrica, porque as características anatômicas favorecem com que haja, havendo alguma doença, um estreitamento maior. Por quê? A laringe do lactente, ela corresponde a mais ou menos 1/3 da laringe do adulto, né? A gente vai ver aqui na figurinha a seguir, ó, que quando a gente compara a porção fonatória com a porção respiratória, essa relação no adulto é de 2/3 da porção fonatória para 1/3 de porção respiratória. Diferente da criança, do lactente, que essa porção é quase meio a meio, né? Quase de 1/1, tá? Além disso, a epiglote da criança, ela tem naturalmente, sem considerar nenhuma doença, um formato um pouquinho mais em ômega, né? Um pouquinho mais elíptico, o que favorece a esse colapamento durante uma inspiração, por exemplo. Os tecidos posteriores, relativamente, eles são mais abundantes do que no adulto, tá? Se a gente leva isso em consideração. E a subglote, a cricoide da criança, ela tem um formato mais elíptico, o que favorece
uma obstrução nesse nível, havendo algum edema de mucosa. A gente observa aqui, nessa imagem, que havendo um edema de mais ou menos 1 milímetro na região subglótica, a gente já diminui a luz da via aérea em mais ou menos 60%, tá? Então, por isso é tão limítrofe, havendo uma estenose subglótica ou uma doença subglótica, no contexto de edema um pouquinho maior nessa região, já pode levar a criança a estridor e a desconforto respiratório. Sempre que a gente pensa em estridor, a gente já tem quando escuta uma criança com estridor, a gente já fica angustiado pensando na respiração, na quantidade na suficiência da respiração para aquela criança. Então, a gente tem que olhar para um estridor e pensar, já direcionar para um pensamento de insuficiência respiratória, pensando em alguma urgência. Não que todo estridor signifique que haja um desconforto respiratório significativo, uma dispneia importante, que a gente precisa tomar essas medidas. Mas é um alerta, né? A gente escutou o estridor, já tem que em seguida fazer a avaliação do grau de desconforto da criança e a partir dali, o primeiro pensamento sempre é reconstituir a via aérea. Então, sendo um estridor significativo com a associação do desconforto respiratório, a gente tem que pensar em manter aquela via aérea. Então, na criança, a gente sempre tem que pensar nesse posicionamento de cabeça mais estendida, mandíbula tracionada para frente. A gente pode usar a ventilação com pressão positiva de oxigênio a 100%, a intubação endotraqueal e até a traqueotomia de urgência, tá? E aí, depois de compensada, a gente vai entrar para a terapêutica específica para cada quadro, tá? Isso, assim, é um alerta geral. Dor pode ter junto insuficiência respiratória e, havendo insuficiência respiratória, a primeira conduta sempre é restabelecer. Pensando numa criança que tem o estridor sem sintomas tão significativos, ou de obstrução respiratória, ou naquela criança que você já estabilizou, a gente vai seguir com a investigação diagnóstica. Então, primeiro passo, anamnese, e aí é importante, além da anamnese geral que a gente já está acostumado, pesquisar ativamente, né, sobre a história do parto, a idade gestacional, o tempo de internação, se foi uma internação em UTI, se teve intubação nesse período, a presença de malformações associadas ou de comprometimento de outros sistemas, então cardíaco, pulmonar, neurológico, tá? A presença de doença do refluxo, a idade de início do estridor, a duração, a progressão, gravidade, e outros sintomas associados. Então, sintomas respiratórios, como eles flutuam, como progrediu, se tem ou não cianose, a característica do choro, né, e da voz da criança, como é a alimentação, se tem alguma alteração da deglutição, presença de cialorreia e a qualidade do sono dessa criança, se é um sono agitado, um sono entrecortado ou se é um sono tranquilo. No exame físico, a gente vai buscar por sinais de desconforto respiratório. Então, qual é a gravidade, pela frequência cardíaca, pela frequência respiratória, desculpa, cardíaca também, tiragem subcostal, supraesternal, que é de fúrcula, intercostal, a presença de cianose e batimento da asa nasal. E é importante a gente realizar a ausculta tanto da região torácica quanto da região cervical, tá? O nível de consciência é significativo, é um dado importante porque quando chega num momento já de desconforto tão grande, a criança entra em um cansaço da musculatura. Pode ser que você receba uma criança sem barulho de estridor, sem sinais clássicos de desconforto, tiragem, por exemplo, mas que está com nível de consciência rebaixado. Então, isso quer dizer que ela já chegou naquela fase de cansaço muscular tão grande, que ela não tem nem mais força, né, para brigar, para tentar puxar. Então, o nível de consciência é uma informação super importante, tá? E a nasofibroscopia é quase que um complemento, assim, direto do nosso exame físico, né? Ele é super importante nesse contexto, lógico, a criança tendo condições de realizá-lo. Não é só porque tem estridor que não pode realizar a nasofibro no primeiro momento, tá? Se a criança está estável, a gente pode fazer. E o exame com a criança acordada é super importante. Pensando, por exemplo, no diagnóstico que a gente vai falar mais para frente, de paralisia de prega vocal, é super importante ter o movimento ali durante o choro, durante um período mais agitado, não só com a laringe retinha lá, como os exames que são feitos sob sedação, tá? Com propedêutica armada, a gente pode continuar, além da nasofibro, com exames de imagem. Então, radiografia de tórax, de pescoço, buscando principalmente partes moles,
tomografia do pescoço, broncoscopia, o videodeglutograma ou videoendoscopia da deglutição, e aí a laringoscopia sob sedação e ventilação espontânea em centro cirúrgico, tá? Pensando nesse último exame, né, na laringoscopia, quais são aqueles pacientes que a gente precisa, obrigatoriamente, realizar uma avaliação endoscópica? Então, foi criado essa tentativa aqui de uma memorização, assim, de quais os pacientes que precisam mais. Eu peço desculpas, o R saiu cortado aqui no final, mas quais são os pacientes, então? São aqueles pacientes que têm alterações no sono, então, um sono agitado, um sono entrecortado, aqueles pacientes em que acontece progressão do estridor, então o estridor tinha um padrão, está começando a mudar, sintomas associados, a gente tem que levar para uma análise endoscópica, pacientes que têm alteração na deglutição, então tem uma incoordenação ali naquele momento, não está tendo um bom desempenho de ganho de peso, tá? Presença de cianose, a gravidade do estridor, então se é um estridor mais significativo, a gente tem que dar uma olhada endoscopicamente, e se por algum exame de imagem tem alguma alteração ali, algum sinal positivo, isso a gente já considera para realizar a endoscopia, tá? Muito bem. E aí, pensando no estridor, quais são os diagnósticos diferenciais? Estridor no geral, né? Então, a gente tem que pensar nas doenças congênitas, e aí elas são responsáveis por 85% das causas de estridor, tá? Pensando em doenças laríngeas, e aí 80% desse grupo, laringomalácia, estenose laringotraqueal, paralisia de prega vocal, hemangioma subglótico, tudo isso a gente vai falar mais na frente, tá? Além disso, as causas adquiridas, infecciosas, uma epiglotite, uma laringotraqueobronquite, uma papilomatose recorrente, corpo estranho, que é uma causa super importante da gente lembrar, e aí as causas extralaríngeas, às vezes uma compressão extrínseca, malformação vascular, uma massa mediastinal, pode ser a causa do estridor na criança, tá? Falando especificamente, então, das doenças congênitas da laringe, a gente vai falar primeiro da laringomalácia, que é a malformação congênita mais comum, tá? A laringe é a mais comum. Ela é causa desse estridor nos lactentes em até 75% dos casos, tá? O que acontece na laringomalácia é um colabamento das estruturas supraglóticas durante a inspiração, né? A causa não é completamente conhecida, existem diversas teorias, anatômica, cartilaginosa. O que se tem hoje mais aceito é que é uma imaturidade neuromuscular com alteração do tônus laríngeo modulada tanto por alterações das funções nervosas periféricas quanto centrais. Alguns estudos mostram, quando analisa a laringe de crianças com laringomalácia, sem laringomalácia, que a espessura do nervo laríngeo é diferente, então isso poderia sugerir essa imaturidade ali essa imaturidade neurológica e também associada com a muscular, tá? Normalmente é uma doença que tem evolução benigna e autolimitada, com resolução ali ao redor dos 2 anos. O quadro clínico é, então, um estridor inspiratório que piora durante a agitação da criança. Normalmente, a agitação da criança a gente percebe pelo choro, né? Além disso, piora durante a amamentação e piora com a posição supina, então, em decúbito dorsal, tá? A criança melhora durante o repouso e nessa posição de hiperextensão cervical. Além disso, a gente pode observar engasgos, então por essa incoordenação ali da respiração, da deglutição, cansaço ao mamar e dificuldade no ganho de peso, tá? De curso clínico, normalmente a laringomalácia tem início ali ao redor da primeira, segunda semana de vida, tem uma piora em torno de 4 e 8 meses, um tempo bom de se guardar em torno dos 6 meses. Então, normalmente ao redor dos 6 meses tem uma piora e um pouco depois disso já começa uma melhora. Em torno de 8, 12 meses de vida, então 1 ano, a criança já começa a melhorar, normalmente com essa resolução aí até 2 anos, tá? Crianças que têm outras comorbidades podem ter um curso clínico um pouco mais arrastado, uma melhora um pouco mais lenta. Então, crianças que tenham doenças neurológicas, cardíacas, malformações, outras síndromes congênitas, por exemplo,
em torno de 50% dos pacientes com síndrome de Down que têm manifestação respiratória apresentam associado à laringomalácia, tá? E lesões sincrônicas na via aérea. Então, essas alterações podem tornar o curso clínico um pouco mais longo. Essas doenças, por exemplo, malformações cardíacas, lesões sincrônicas, elas podem, inclusive, gerar o quadro laringomalácia. Ela pode ser primária, por essa alteração que a gente comentou, ou até secundária nesse contexto, por gerar uma pressão negativa, isso favorece o colapamento das estruturas. Então, pode ser que uma criança que você diagnosticou agora com uma malformação cardíaca, depois de estabilizada, ela melhore um pouco o quadro da laringomalácia, tá? Uma doença importante da gente comentar é o refluxo, né? A doença do refluxo gastroesofágico. O refluxo ele tem essa correlação super significativa. Durante o mecanismo da laringomalácia, é gerada uma pressão negativa intratorácica que favorece o acontecimento do refluxo, tá? E outros autores, né, sugerem que o refluxo ácido, então aquele estímulo ácido na região da arifenoide, gera um aumento daquele tecido, uma inflamação, e aí esse tecido ali também favorece o mecanismo da laringomalácia. Então o refluxo ele funciona como tanto causa e consequência, né? Uma doença que realimenta o ciclo da laringomalácia, por isso é super importante o controle durante o tratamento. Então, o diagnóstico, além do quadro clínico, que é característico, a gente tem os sinais endoscópicos, que são a epiglote nesse formato mais em ômega, tá? Então mais fechadinho aqui, o que já favorece esse colapamento durante a inspiração. Ela pode ser um pouco mais retroposicionada. As pregas areepiglóticas, elas são mais curtinhas, então aqui a gente vê pregas areepiglóticas curtas e uma hipertrofia desse tecido da região posterior da laringe, né? Que a gente observa uma sequência de inspiração na criança. Então, ela começa, a gente já não tem uma boa visualização de via aérea, mas durante a inspiração, todas essas estruturas, elas colabam, né? Então, a região posterior aqui praticamente entra completamente para dentro da laringe, e a epiglote nesse formato que favorece com que ela se feche completamente. Em outros casos, a epiglote, além desse movimento de se fechar ao redor dela mesma, ela também faz esse movimento aqui antero-posterior, então também cobre aqui, sendo mais um fator de diminuição da via aérea durante a inspiração. O Consenso Internacional sobre Laringomalácia propôs uma classificação com base na intensidade desses sintomas, tá? Então, a gente considera a laringomalácia leve quando a criança, né, o paciente, tem estridor inspiratório, sem outros sintomas e sem achados sugestivos de lesão sincrônica, tá? Mais ou menos 40% das crianças se encaixam nessa subclassificação leve. A laringomalácia moderada, também mais ou menos uma distribuição em torno de 40%, além do estridor inspiratório, a gente vai ter essa incoordenação um pouquinho com a deglutição. Então, a gente observa tosse, engasgo, regurgitação, dificuldade alimentar, mas sem que essa alteração de deglutição traga um comprometimento sistêmico. Então, sem dificuldade no ganho de peso, por exemplo, a criança que tem uma laringomalácia moderada costuma ter curva boa, né, de peso, de altura, então de desenvolvimento, tá? Na laringomalácia grave, que corresponde mais ou menos a 10 a 20% dos casos, aí a gente vai ter essa dificuldade no ganho de peso e sinais mais francos de uma insuficiência respiratória, né? Então, a apneia, pode haver cianose, até hipertensão pulmonar e coropulmonar, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento, mas de uma forma geral, a laringomalácia leve e moderada, a gente pode manter um segmento clínico que tem que ser próximo e muito mais próximo se dentro desse grupo de pacientes a gente tiver ali pacientes com fatores de pior prognóstico. Então, pacientes que têm um apgar ruim ao nascer, presença de outras comorbidades, isso também dependente do número de comorbidades associadas, lesões sincrônicas na via aérea ou aquelas crianças que mantêm uma saturação de oxigênio em repouso baixa, tá? Esses são fatores de pior prognóstico. Então, se crianças do grupo de laringomalácia leve ou moderada apresentam esses fatores, a gente tem que seguir de forma muito mais
próxima, podem ser os casos que precisariam de cirurgia no segundo momento, tá? Os casos de laringomalácia grave, de forma geral, já tem indicação cirúrgica mais direta, mas se houver alguma contraindicação, algum outro critério, a gente pode manter o segmento dessa criança também bem próximo, tá? Então, para deixar tudo bem claro sobre o tratamento, desculpa, então, quadros leves a gente vai manter a observação clínica. É importante programar uma primeira revisão dessa criança em um mês, porque pode ser que nesse mês a criança tenha uma piora do desenvolvimento ali, ela tem uma laringomalácia mude, por exemplo, de estadiamento, tá? Então, primeira revisão em um mês e depois a gente mantém o segmento a cada 3 meses. O tratamento anti-refluxo para os quadros leves, ele é interrogado, não tem um consenso de que há uma obrigatoriedade, tá? Mas também não tem uma contraindicação. Nos quadros moderados, aí a gente vai sempre entrar com um inibidor de bomba de próton ou ranitidina associado com uma fonoterapia voltada para deglutição ou outras medidas até que favoreçam ali a deglutição, tá? A alimentação, né? A consistência da alimentação, enfim, outros fatores que possam ajudar no quadro da disfagia. E, de forma grave, a gente também vai manter o tratamento anti-refluxo associado à fonoterapia e aí sim considerar possibilidade de tratamento cirúrgico, tá? Eu deixei aqui destacado porque para a prova é sempre importante lembrar de contar que faz parte do tratamento, orientar a família, explicar o diagnóstico, esclarecer sobre o prognóstico, sobre o curso clínico possível, tá? No dia a dia a gente faz isso sempre, mas para a prova é sempre importante lembrar de detalhar esses pequenos fatores, tá? O tratamento cirúrgico da laringomalácia tem por objetivo tornar essa laringe menos suscetível ao colapamento durante a inspiração, tá? Então, aqui a gente tem uma laringe, né, antes da cirurgia e aqui o aspecto final pós-cirúrgico. Como nessa segunda imagem a gente tem uma laringe que é muito menos suscetível, né? A técnica cirúrgica envolve a supraglotoplastia e a epiglotopexia, tá? O que a gente vai fazer? Retirar todos os tecidos que estão suscetíveis ao colabamento. Então, a gente faz uma redução dessa mucosa redundante aqui na região posterior, incisões aqui na prega faringoepiglótica para que ela fique mais longa, né? Não fique ali tão curta. E na epiglote a gente pode reduzir aqui um pouquinho esse tecido mais lateral, tornando também ela mais aberta, tá? Quando a gente tem aquela epiglote que é muito retroposicionada, durante a inspiração ela colava aqui para a via aérea, né? Então, imagina que ela fechasse aqui toda essa via aérea, a gente pode realizar o procedimento da epiglotopexia. O que a gente faz? Como é que funciona? A gente faz uma escoriação aqui na face lingual da epiglote, visando uma fibrose mesmo, né? Uma cicatrização entre a face lingual e a base de língua. Então, assim, a epiglote fica mais anteriorizada e a gente diminui a chance de que haja esse colapamento durante a inspiração. Tá? As paralisias de prega vocal, elas são a segunda anomalia congênita mais comum da laringe, responsável aí por 10 a 20% dos casos, tá? É importante deixar bem claro que a paralisia, ela corresponde a uma imobilidade secundária à disfunção neurológica, tá? Ela pode ser unibilateral, central ou periférica e pode vir por lesão do nervo laríngeo recorrente, do laríngeo superior ou de ambos, tá? É super importante o diagnóstico diferencial com a fixação da articulação cricoaritenoide. Por isso eu deixei bem frisado ali logo no comecinho que a paralisia, ela precisa de uma disfunção neural. A gente pode ter uma imobilidade por essa fixação da articulação. Uma subluxação, uma estenose glótica posterior, a anquilose da articulação, às vezes depois, por exemplo, de uma intubação, tá? E isso muda a forma de tratamento. De uma forma geral, as paralisias unilaterais, elas têm etiologia iatrogênica, tá? Então, cirurgias cardiotorácicas, correção de fístula traqueosofágica, cistos branquiais, até mesmo tireoidectomias. Além disso, então, iatrogênica é a principal causa. Mas, além disso, a gente também tem trauma de parto, malformações vasculares, tá? Sendo uma paralisia bilateral, a gente sempre tem que pensar em lesão do sistema nervoso central, e principalmente a malformação de Arnold-Chiari. Podem ter outras causas? Sim, cefalocele, meningomielocele, hidrocefalia, plativasia, mas não pode deixar de lembrar da malformação de Arnold-Chiari.
O quadro clínico ele é bastante diverso, porque depende se a paralisia é unilateral, é bilateral e da posição que a corda vocal se encontra, tá? Eu vou falar um pouquinho do quadro clínico, que é mais clássico para cada uma dessas posições. Então, na paralisia unilateral, normalmente a gente tem a prega vocal em posição paramediana. E aí, o quadro clínico que a gente mais observa é um estridor ao nascimento, que piora com o choro, tá? Choro fraco, dificuldade na amamentação, então a gente pode ter ali engasgo, tá? Tosse, e em casos mais graves, cianose com dessaturação em crises, tá? Nas crianças, os sintomas respiratórios quase sempre estão presentes, que é diferente do quadro clínico do adulto, né? E a disfonia que a gente vai observar nos dois quadros, mas na criança, com muita frequência, os sintomas respiratórios estão presentes, tá? Na paralisia bilateral, a posição mais comum é em posição lateralizada, então as cordas vocais abduzidas. E aí o quadro clínico vai ser um quadro clínico de aspiração. Então a criança vai ter disfagia, vai ter tosse, pode ter pneumonias de repetição, tá? E o choro vai ser um choro fraco. O diagnóstico a gente vai realizar utilizando a laringoscopia sem anestesia. Para paralisia de prega vocal, a laringoscopia sem anestesia é super importante, porque a gente vai observar ali durante o choro a movimentação da corda vocal. Não é fácil diagnosticar em criança, porque o movimento da laringe como um todo torna essa avaliação bem difícil, é um fator de confundimento, mas ainda assim é uma avaliação importante, tá? Porque com o paciente sedado, a gente não consegue ver ali a movimentação, né? Agora, é um exame importante para fazer aquela diferenciação com a ankilose da articulação, tá? Então, a laringoscopia sob anestesia permite a palpação da articulação e aí fazer um diagnóstico diferencial, então, entre paralisia e imobilidade por fixação da articulação, tá? A eletromiografia aqui no adulto pode ser utilizada, na criança tem um uso bastante limitado, tá? Pela dificuldade técnica, fazer o exame com a criança acordada, então a gente não utiliza de forma rotineira. Depois de estabelecido o diagnóstico, a gente tem que fazer a investigação da etiologia, né? E aí, nesse caso, exames de imagem podem ser importantes. Então, crânio, pescoço, mediastino, tomografia, ressonância, raio-x de tórax. A gente pode lançar mão dos exames de imagem a depender do tipo de paralisia e aí da investigação que a gente tem que seguir, tá? No tratamento, da mesma forma como o quadro clínico ele é diverso, o tratamento também é muito diverso, né? Porque as apresentações são diferentes. Então, se é uma paralisia unilateral, a posição, qual o impacto que traz para a criança, se ela tem outras comorbidades. Agora, de uma forma geral, para os dois quadros de paralisia, a gente pode manter a observação da criança, se o quadro clínico for um quadro clínico leve, né? Se a criança está estável, a gente pode optar pela observação, que é o watchful waiting, tá? Por quê? Porque a maioria dos casos regride espontaneamente em torno de 6 meses, alguns casos 1 ano, alguns casos ainda além depois desse período, tá? Então, se a criança está estável, a gente pode optar pela observação do quadro. Agora, se é uma criança que tem mais sintomas, que não pode aguardar ali um tempo de crescimento, tudo isso, a gente vai partir para outras formas de abordagem. Então, se está em insuficiência respiratória, a traqueostomia, e aí se é um quadro um pouco mais leve, a gente pode usar cordotomia unilateral ou bilateral, o split cricoide posterior com ou sem enxerto, a aritenoidectomia, a aritenoidopexia, a laringoplastia, a tireoplastia tipo 1, uma paralisia unilateral. Agora, na tireoplastia tipo 1, a gente sempre tem um cuidado a mais em realizar cirurgias de arcabouço laríngeo em crianças, porque isso pode alterar o crescimento da cartilagem, tá? Então, injeção de material é uma outra opção, aí mais temporária, né? E até a reinervação do laringeu recorrente utilizando o nervo ansa cervicalis, que é a alça bifoglosso, tá? Tem sido feito muito mais em adultos do que em criança, a reinervação, mas com resultados positivos, então pode ser promissor aí no futuro. A estenose subglótica é a terceira malformação congênita mais comum, responsável também aí por 10 a 15% dos casos, tá? Ela pode aparecer de forma isolada ou associada a outras síndromes, como por exemplo a síndrome de Down ou a síndrome de Fraser, tá? Ela é definida como um diâmetro subglótico menor do que 4 milímetros em recém-natos a termo
e menor do que 3 milímetros em recém-natos prematuros, tá? A gente pode ter etiologia congênita e a etiologia adquirida. E aí eu deixei interrogado ali a intubação orotraqueal, porque nas crianças, crianças que já nascem com estenose subglótica, elas podem nascer já com certo grau de desconforto. Se for muito intenso, elas serão intubadas. E a intubação, ela pode gerar um edema da mucosa, erosão, formação de mais tecido de granulação e aí até mesmo uma piora dessa estenose. Então, uma estenose adquirida, sobreposta aí a uma estenose já de origem congênita. Então, a intubação tem vários fatores relacionados a piora, tempo de intubação, o tipo de tubo utilizado, enfim, tem várias características, pensando em estenose adquirida, que favorecem esse desenvolvimento. Para falar de estenose, a gente tem que lembrar lá da embriologia, como é que se forma a nossa laringe, né? Então, mais ou menos lá pela 3ª semana de gestação, surge um broto, uma evaginação mediana na parede anterior do intestino primitivo, tá? Ao redor da 4ª semana, essa evaginação, ela já originou dois brotos que serão responsáveis mais lá na frente pelos pulmões, né? Então, seria um pulmão primitivo ali. E entre o intestino primitivo e esse broto que vai originar o sistema respiratório, tem um septo, surge um septo que vai fazer essa separação entre um e outro, tá? Quando acontece algum problema no desenvolvimento deste septo, a gente tem os clefts, né? A gente vai falar mais lá na frente, tá? É aquela abertura, né, entre o sistema respiratório e o sistema digestivo, tá? Ao redor da 7ª e da 9ª semana, há uma obstrução completa da luz glótica, que é natural. E ao redor da 10ª semana, essa luz ela vai ser recanalizada por 2 canais de recanalização que têm sentidos opostos. Então, um é crânio-caudal e o outro é caudo-cranial, tá? Quando a gente não tem um processo que ocorre de forma corretinha nessa recanalização, a gente vai observar as estenoses subglóticas, tá? E aí não só as estenoses subglóticas, eu vou falar mais na frente, dos webs laríngeos, a atresia de laringe. Então, a origem embriológica está ao redor ali, então, da 10ª semana, pela falta de recanalização que deveria ocorrer, tá? A gente classifica a estenose subglótica e essa classificação é importante de vocês saberem. Então, é a classificação de Cotton-Mayer, tá? A depender da porcentagem de obstrução da subglótica. Então, o grau 1, ele vai de não obstrução até 50% de obstrução da subglótica, tá? O grau 2, entre 51% e 70%. O grau 3, entre 71% e 99%. E no grau 4, a gente não tem detecção de nenhuma luz glótica. A estenose subglótica, ela também tem uma sintomatologia variada, né? A criança pode nascer com um grau de estenose subglótica e ficar assintomática. Ela pode ter uma estenose limítrofe. E aí, durante, por exemplo, uma infecção de via aérea, ela evolui de forma atípica. Ao invés de ter somente os sintomas que a gente está acostumado a observar numa laringite, ela pode evoluir, por exemplo, com estridor. Por quê? A gente viu lá naquela imagem do comecinho da aula que uma pequena, então 1 milímetro de edema da mucosa já é suficiente por gerar uma redução de 60% da luz. Então, imagina, se a gente tem, durante uma infecção de via aérea, um edema da região subglótica, em cima de uma subglótica que já não tem a luz normal, a criança vai entrar num quadro de insuficiência respiratória, então do estridor. Então, pode ser que a gente tenha a primeira suspeição de uma estenose subglótica durante um quadro de laringite atípica, tá? Nas crianças que já têm um comprometimento um pouquinho maior, aí a gente vai observar o estridor, que pode ser inspiratório ou bifásico, muito mais bifásico, tá? Dispneia, sinais de esforço respiratório, como a gente já conversou. O diagnóstico vai ser feito por nasofibro, pode ser uma criança acordada, ou uma endoscopia sob sedação. O tratamento, como o quadro clínico também é variável, ele também pode ser variável. Ele pode caminhar desde a observação clínica, então tirou ali daquele quadro agudo, observar um pouquinho mais, às vezes com o crescimento da criança tem uma redução, né, relativa ali do grau de estenose, a criança fica um pouco melhor.
além de, quando por um comprometimento muito mais de mucosa, a gente pode utilizar a incisão da estenose e a dilatação com o balão, até as cirurgias, quando o comprometimento é muito mais de cricoide, uma cricoide muito elíptica, muito fechadinha, aí a gente pode lançar mão das reconstruções laringotraqueais, até mesmo da ressecção cricotraqueal, tá? Utilizando ou não molde ou enxerto, tá? Para essa reconstrução. A membrana glótica e a atresia laríngea, elas têm o mecanismo fisiopatológico, né, então a sua origem, da mesma maneira que a estenose subglótica, por aquela falha de recanalização ao redor da 10ª semana de gestação, tá? A membrana laríngea e a atresia, elas são raras, são mais raras, tá? A clínica da membrana é bastante variável, pode ter disfonia, como a gente tem aqui a corda vocal coladinha, né? Então, de forma mais significativa, lembra, na região glótica, mais disfonia, um choro rouco, um choro áspero, pode ter estridor, pode ter dispneia associada, principalmente se outras lesões de via aérea, então, como o mecanismo fisiopatológico é o mesmo, pode ter membrana glótica e pode ter uma estelana subglótica, e aí a queixa de dispneia vai ser mais significativa, né? O tratamento normalmente é cirúrgico, pode se operar diretamente a membrana laríngea, diminuindo ela ali, ou até uma reconstrução, se tiver um acometimento de subglótico, ou por um grau um pouquinho maior, tá? A atresia, ela é ainda mais rara, ainda bem, porque normalmente são quadros que, se não diagnosticados no pré-natal, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Mas a conduta é restabelecer a via aérea, então uma intubação poderia ser tentada, não é a melhor opção, traqueotomia, ou então, se diagnosticado no pré-natal, esse procedimento ESIT, que você realiza a traqueostomia antes mesmo de cortar o cordão umbilical. Então, a criança nunca fica, né, nesse período todo sem nenhum suprimento de oxigênio, tá? E aí, num segundo momento, a reconstrução da laringe. Eu coloquei aqui essas imagens que elas mostram a classificação da membrana glótica. Ela tem uma classificação, chama classificação de Cohen, mas o tratado não detalha, então não deixei de forma muito destacada, tá? Mas a gente observa que tem aqui as variações no tamanho, né, dessa membrana, o quanto que obstrui de luz. Esse aqui, o grau 4, a gente já tem uma obstrução de 99%. E aqui uma imagem de atresia laríngea que a gente não tem uma luz glótica identificada. Próxima lesão é o hemangioma subglótico, tá? O hemangioma é um tumor vascular benigno. De todos os hemangiomas, em torno de 1,5 acontecem na laringe e aí principalmente na região subglótica, tá? Epidemiologicamente a gente nota que tem um predomínio em mulheres e um predomínio à esquerda da subglote, tá? A maioria dos hemangiomas, quando presentes, eles já existem ao nascimento, mas existe uma fase proliferativa ali nos primeiros meses, o que, na maioria das vezes, gera sintomas a partir do 3º mês, com uma piora de um crescimento até em torno de 1 ano. E depois disso já tem um comportamento de regressão, tá? Quando há hemangioma nessa região aqui, que é chamada de região da barba, então região de mento, mandíbula, até maxila, a gente tem uma associação de até 50% com o hemangioma subglótico, tá? A sintomatologia, então, como eu comecei a contar para vocês, em torno do 3º mês, por conta daquela fase proliferativa, tem uma piora, né? Então, os sintomas, quando aparecem de estridor, eles começam normalmente ali ao redor do 3º mês. Pode ser um quadro desencadeado pós-IVAS pelo mesmo motivo da estenose subglótica. Já é uma laringe, já é uma subglote limítrofe. E aí vem um edema por causa infecciosa e descompensa aquela criança. Então pode abrir o quadro depois de uma infecção de via aérea. O estridor, por se tratar de subglote, ele é principalmente bifásico e pode ou não vir acompanhado de saturação e cianose, a depender do grau de comprometimento respiratório. O diagnóstico, mais uma vez, além do quadro clínico, é pela laringoscopia, e aí, sob sedação, a gente consegue observar com mais detalhes um tecido avermelhado, arroxeado, irregular e compressível. A ressonância com gadolínio também ajuda, mas não é decisivo, tá? Não é obrigatório que se faça um exame de imagem, pelo menos para o hemangioma subglótico. No hemangioma
a gente vai falar novamente de hemangioma quando detalhar as massas cervicais, aí ele ganha um pouquinho mais de importância, tá? O tratamento pode ser conservador, a gente observa então aquele padrão característico no hemangioma, de piora ao redor do terceiro mês, com esse segmento ali até o primeiro ano, e depois disso começa uma evolução ali, então, ao redor dos 2, 3 anos, tá? Sendo um quadro mais agressivo, a gente pode precisar de traqueotomia, e aí o tratamento clínico clássico se dava com a prednisolona, numa dose de 4 mg quilo dia, tá? Hoje em dia a gente tem feito muito mais propanolol, com uma resposta melhor. O propanolol ele é usado na dose de 1 mg quilo dia por 3 dias, e se a criança não tiver sintomas nesses 3 dias, a gente aumenta para 2 mg quilo dia. Como o beta-bloqueador ele pode diminuir esses primeiros dias de segmento, a gente tem que ficar muito em cima da criança em relação à bradicardia, à hipotensão, até a hipoglicemia, porque o propanolol, por ser um beta-bloqueador, né, ele diminui um pouco a percepção desses sintomas. Então, para ficar bem atento, se daria para progredir para a dose de 2 mg quilo dia, tá? Outra opção de tratamento é o tratamento cirúrgico. E aí a gente pode usar a endoscopia com laser, que é a imagem que a gente tem aqui, ou a laringofissura, então, um tratamento aberto. Aqui a gente consegue ver na subglode a presença do hemangioma, aqui do lado direito, depois uma imagem aqui do laser, da aplicação do laser, depois de novo uma imagem mostrando o corda bucal, que a gente não vê mais aquele abolamento lá na subglode, tá? Aqui é um resultado pós-propanolol. Aqui no início, né, a elevação, o hemangioma, e depois o propanolol como houve a redução, tá? As fendas laringotraqueais, elas são raras, elas correspondem em torno de 0,5% das anomalias congênitas da laringe, e elas normalmente vêm associadas com outras malformações e outras síndromes, tá? Então, Vater, Opsi e Paristerol. O quadro clínico vai depender da extensão dessa fenda. Fendas pequenas, elas podem ser assintomáticas, ou o paciente pode ter tosse, pode ter pneumonias de repetição, sintomas ali de aspiração, né? Até os quadros que são dramáticos, quando as fendas laringotraqueais são completas, então invadem a região torácica. Pode ser, inclusive, incompatível com a vida, tá? O diagnóstico vai ser feito através da laringoscopia sob sedação, aí sim a gente tem uma melhor imagem do que na laringoscopia com o paciente acordado. Então, para a fenda laringotraqueal, normalmente é um paciente que acaba caminhando para a laringoscopia com sedação. E o videodeglutograma ou a videoendoscopia da deglutição também podem trazer informações. O cleft laríngeo, né, ele tem essa classificação a depender da extensão da área de abertura, da área da fenda. Então, o tipo 1, que corresponde a mais ou menos 59% dos pacientes, a gente observa a fenda apenas na região interaritenoide, dos tecidos moles da região interaritenoide, tá? No tipo 2, a gente já tem extensão da fenda para cricoide, mas sem que haja o acometimento completo, então sem que chegue até o bordo inferior, que é a diferenciação para o tipo 3. No tipo 3, a gente tem a fenda, então, que ocupa toda a cricoide, até a sua margem inferior. E o tipo 4, aí a gente tem uma fenda que já ultrapassa a cricoide, entra ali na região torácica, tá? De uma forma geral, tipo 1 e tipo 2 podem ser tratadas de forma clínica ou cirúrgico através de endoscopia, tá? Clínico com o manejo da disfagia. Então, mudando ali a consistência da alimentação, colocando uma via alimentação alternativa, pode ser manejado de forma clínica ou cirúrgico endoscópico. Os tipos 3 e 4, de forma geral, caminham para tratamento cirúrgico aberto, tá? Os cistos laríngeos também são malformações congênitas, e aí a gente pode observar basicamente 2 tipos de cisto. Assim. O cisto de retenção, que ele se dá por uma obstrução de glândula, né? Então é um cisto ductal, e ele pode acometer qualquer região da laringe. E o cisto sacular, que aí ele se forma sempre do sáculo, que é a região mais posterior ali no ventrículo. Ele pode ser repleto de líquido, e aí a gente vai dar o nome de cisto sacular, ou de ar, que são as laringocélias, tá? Sendo um cisto sacular, que a gente vê um cisto sacular, ele pode se estender anteriormente e medialmente, ou posteriormente e superiormente, tá? O quadro clínico vai ser de obstrução da via aérea,
um choro abafado, lembra que está cometendo supraglótico, então um choro abafado, e de forma geral sintomas de disfagia. Essas alterações, principalmente a laringocele, ela pode caminhar para fora do arcabouço laríngeo e se tornar um diagnóstico diferencial também das massas cervicais, né? De forma geral, o tratamento, se for um quadro agudo, mais uma vez, pode ser necessária a traqueostomia ou o tratamento aí sim da patologia, a marsupialização ou a retirada endoscópica ou até mesmo uma cirurgia aberta. O linfangioma é a malformação dos ductos linfáticos, né? Esse nome linfangioma tem até sido trocado por malformação dos vasos e ductos linfáticos, assim, tem um nome que tem sido mais utilizado, tá? Na maioria das vezes eles são cervicais e podem ter, por compressão, alguma repercussão na laringe. Podem variar no quadro clínico desde alterações assintomáticas diagnosticadas por conta da estética ou mesmo num exame de imagem, até uma obstrução respiratória grave. O diagnóstico se dá pelo aspecto da lesão, pela laringoscopia e aí sim a imagem ganha um pouquinho mais de destaque, não só na confirmação do diagnóstico, mas também para o planejamento cirúrgico, tá? O tratamento mais aplicado é o uso de substâncias esclerosantes, em destaque aqui essa OK432, mas pode ser necessário em casos de refratariedade, cirurgia com ressecção ou mesmo ablação com laser, tá? Para linfangioma, a cirurgia não costuma ser a primeira opção, porque essa malformação, ela está no meio do tecido, sabe? A gente não consegue um bom plano de clivagem, um bom plano de dissecção. Então, de forma geral, a cirurgia não é a primeira opção nos linfangiomas. Além disso, além das lesões clássicas de diagnóstico diferencial, a gente precisa lembrar dessas duas síndromes que podem acontecer. Então, a síndrome de Cri-du-Chat é uma paralisia da musculatura interalitenoide, e aí o estridor vai ser um som mais característico e miado de gato, e tem um prognóstico muito ruim. Outra síndrome é a síndrome de Richieri-Costa-Pereira, que aí existem diversas malformações laríngeas, membranas glóticas, subglótica, alogenesia da epiglote, e na maioria das vezes a traqueostomia se faz necessária se existe glossoptose. Então, se a base de língua é muito posteriorizada, com risco de obstrução à via aérea, a gente opta pela traqueostomia. Em ambas as síndromes, a gente tem outros sinais no exame físico que sugerem alterações congênitas, tá? Muito bem. Essas foram as lesões congênitas da laringe, e aí eu coloquei algumas questões aqui para a gente trabalhar um pouquinho o que foi dito, tá? Então, vamos lá. Questão 1. O tratamento correto para uma criança que vem ao seu consultório com 4 semanas de idade, com uma história de estridor inspiratório variável, de intensidade moderada, desde a 2ª semana de vida, com bom ganho ponderal, então a gente tem uma criança que começou o estridor com 2 semanas de idade, mas está bem, né? Veio para sua consulta agora, depois de um tempinho, está com bom ganho de peso, não tem repercussão. Então a gente vai pensar em laringomalácia, por ser a principal alteração, e a criança está bem, então uma laringomalácia leve. A gente vai optar, então, das opções que a gente tem aqui, pelas medidas anti-refluxo e a orientação aos pais, né? Anti-vitamina D não, inalação frequente com soro não, decúbito horizontal ao contrário, né? O ideal, a posição que a criança procura é até a cabeça no pescoço hiperestendido. Então, aqui, muito bem. Questão 2. Os hemangiomas infantis com distribuição na área da barba geram preocupação porque, lembra que a gente comentou que o hemangioma na área da barba ele tem uma correlação em até 50% com os hemangiomas de subglote, de via aérea. Então, a gente tem que buscar por isso aqui. Então, podem estar associados a hemangiomas das vias aéreas. Então, letra A, a resposta, tá? Dificilmente vai gerar alguma obstrução nasal, não tem essa característica de não involução e não tem essa característica de não responder ao tratamento. Tá? Questão 3. Um lactente de 2 meses de idade tem história de ligadura do canal arterial com 1 mês de idade. No momento, o choro da criança é fraco e soproso. A criança apresenta engasgos e encontra-se em uso de fórmula espessada. O que você esperaria encontrar na endoscopia? Então, pela descrição, a gente tem uma criança com sintomas de insuficiência glótica, né? Tem um choro fraco e soproso e a criança está engasgando, então está broncoaspirando, já está usando fórmula espessada para tentar melhorar.
e tem o histórico de cirurgia cardíaca prévia. A gente tem que pensar em paralisia. Unilateral. Da musculatura aritenoide. Qual o grau de fenda laríngea esse paciente possui? Então, a gente viu ali o quadro clínico clássico das fendas laríngeas, né? Então, aspiração, exames iniciais todos normais, o paciente seguiu para uma laringoscopia com palpação, então, sob sedação, e viu a decência. Como a decência é só através da musculatura, não tem nenhuma descrição de acometimento de cricoide ou de lesões mais inferiores, é um paciente com grau 1. Vamos falar agora? Então, Luciana, nenhuma questão até agora, o pessoal aí não deu nada. Deixa eu checar aqui novamente. Não, nenhuma questão. Pode prosseguir. Tranquilo. Então tá bom. Vamos continuar falando agora das massas cervicais. As massas cervicais, de uma forma geral, não só falando das congênitas, elas têm etiologias super diversas, o que reflete a complexidade da anatomia cervical, normalmente gera uma ansiedade muito grande, tanto no paciente quanto no médico que vai conduzir o caso, né? Na maioria das vezes, a gente encara como um desafio diagnóstico. Tem toda essa expectativa e a gente tem que criar uma rotina de avaliação e a forma de como conduzir esses casos e, se necessário, encaminhar. Quando a gente pensa numa massa cervical, é importante a gente observar a faixa etária daquele paciente. Normalmente, pacientes jovens, eu vou colocar aí até 40 anos, a principal etiologia é inflamatória. Pensando em pacientes até 15 anos, congênito já vem em segundo lugar, tá? Nos pacientes acima de 40 anos, a gente sempre tem que lembrar da etiologia neoplásica, a seguir inflamatória, e lá no final a gente lembra dos quadros congênitos. A investigação diagnóstica, como a gente já conhece, a gente tem que buscar características da massa. Então, na anamnese, qual o local, o início, como aconteceu, o tempo de duração, se existem outras manifestações sistêmicas associadas, febre, astenia, perda de peso, manifestações locais, como odinofagia, disfagia, disfonia ou otalgia, né? No exame físico, a gente vai buscar um exame completo da cabeça e pescoço, detalhar aquela massa o máximo que for possível, então, inspeção, palpação, qual o local, a consistência, a mobilidade, e a nasofibro, mais uma vez, como continuação do nosso exame físico, para observar toda a mucosa respiratória. Como propedêutica armada, a gente pode lançar mão das imagens, então, ultrassom, tomografia, ressonância e até mesmo a punção aspirativa por agulha fina. Na classificação, a gente vai levar em consideração a localização dessa massa cervical, tá? Então, massas cervicais de linha média, a gente sempre vai pensar nesses diagnósticos diferenciais. Então, principalmente cisto do ducto tireoglosso, o cisto dermoide, o teratoma e a rânula mergulhante. Lembrando que o teratoma ele pode aparecer também em outras regiões, tá? Mas de forma mais significativa na linha média. E quando a massa tem apresentação na região lateral do pescoço, a gente vai sempre pensar em anomalias branquiais, que são as principais causas. Além disso, laringostele, chibanoma, glomos, ectasias, tumores benignos das glândulas salivares e o pseudotumor da infância. Existem outras lesões que geram massa cervical, por exemplo, hemangioma, linfangioma, que não tem uma localização característica, tá? Então não se encaixam nem apenas na linha média, nem apenas na região lateral. Eles podem aparecer em qualquer região do pescoço. Falando um pouquinho então da linha média, a gente vai detalhar cisto do ducto tireoglosso e cisto dermoide. O cisto do ducto tireoglosso ele acontece pela persistência de uma porção do ducto tireoglosso durante o nosso processo de embriogênese. Então, a tireoide ela é formada lá na base de língua e ela caminha para a região cervical anterior através do ducto tireoglosso. Se durante a embriogênese esse ducto não acontece a necrose ali das células, não tem essa dissolução, a gente pode ter a manutenção do cisto do ducto, tá?
É uma massa normalmente que tem de 2 a 4 centímetros e acomete ali a linha média do pescoço. Como tem essa correlação com a base de língua, ela se eleva tanto para a deglutição quanto a protrusão da língua. Normalmente o diagnóstico é feito ali nas crianças em torno de 5 anos, mas podem acontecer em adultos, né, em adolescentes e em adultos jovens. O tratamento é cirúrgico com a cirurgia de cistrunque, que a gente vai fazer por cervicotomia, a retirada do cisto e acompanhar esse trajeto até o final dele. Em alguns casos, o final do trajeto do cisto, do ducto, né, na verdade, ele se encontra na base da língua mesmo. E é parte da cirurgia retirar a porção medial do ióide. A taxa de recorrência é em torno de 2,6% a 5%. É sempre importante lembrar dessa correlação. Em até 1% dos casos pode haver acometimento por carcinoma papilífero. O cisto dermoide é uma alteração que se dá por aprisionamento de tecido epitelial, então da linha embrionária, contém tanto tecido ectodérmico quanto endodérmico, tá? A diferença do teratoma é que o teratoma tem as 3 linhagens, tá? Então aqui no cisto dermoide a gente tem ecto e endoderma. É uma massa subcutânea, móvel e indolor na linha média, e a correlação aqui com a musculatura amiloide é super importante, porque muda um pouquinho o quadro clínico. Então, se acima da musculatura, a gente vai ter elevação do assoalho da boca, projetando a língua para cima e para trás. Pode ser causa de insuficiência respiratória, tá? Se abaixo, normalmente o que a gente tem é um abalamento da região submentoniana. Quando o cisto é muito grande, a gente pode ter associado essas duas manifestações. Então, tanto a elevação do assoalho quanto o abalamento submentoniano. E a conduta é exérese cirúrgica. Muito bem. Falando das lesões das massas que acometem região lateral, é importante a gente lembrar da embriologia dos arcos branquiais. Então, ao redor da segunda e da quarta semana começa esse desenvolvimento do aparelho. Na quarta semana a gente tem os primeiros 4 arcos super bem definidos e o quinto e o sexto arco eles se mantêm de forma rudimentar. Esses arcos são formados por mesoderma e por ectoderma, que tem grande capacidade de diferenciação e formam a grande parte das estruturas da cabeça e pescoço. De forma geral, por essa localização, as anomalias branquiais elas sempre se apresentam como cistos ou como fístulas anteriores ao músculo esternocleido mastoideu. Então, é uma característica importante a se observar. Eu gosto dessa imagem porque mostra aqui a correlação de quais estruturas da cabeça e pescoço têm origem nos 4 primeiros arcos branquiais. Então, para estudar, acho que é uma figurinha interessante. E a gente observa que o primeiro arco tem correlação muito maior com as estruturas relacionadas ao ouvido, ao conduto auditivo. O segundo arco, bastante com a musculatura. O terceiro arco com o ióide, uma porção do ióide. O quarto arco mais relacionado à cartilagem cricóide, à musculatura faríngea. É uma figurinha importante. Pensando nas anomalias branquiais, o primeiro arco, eles correspondem a 5 a 10%, e a gente vai observar principalmente essa malformação do pavilhão. Tipo 1 envolve apenas a ectoderma e a lateral nervofacial, e o tipo 2 tem tecido tanto ectodérmico quanto endodérmico, e normalmente é medial nervofacial, tá? O diagnóstico é tardio, porque pode se apresentar aqui como apenas uma pequena fístula, então apenas uma pequena abertura na pele. Então esse diagnóstico pode ser tardio e a fistulografia pode ser importante nesses casos, para mostrar bem o trajeto, facilitar a retirada sem que haja uma recorrência, tá? O tratamento cirúrgico é indicado e ele tem essa alta taxa de recorrência, e quanto mais recorrência, quanto mais procedimentos, maior a chance de lesão do nervo facial. As anomalias de segundo arco são muito mais comuns, correspondem aí a até 95% das anomalias branquiais, e são mais clássicas, né? O que a gente vai observar são essas massas, cistos, na região lateral do pescoço, na maioria das vezes infraiômidos, tá? Quando a gente tem fístula pelo segundo arco, normalmente a abertura se dá na loja amidaliana. O diagnóstico normalmente é feito em escolares, mas também pode ser feito ali em adolescentes e adultos jovens, e é frequente que tenha um aumento desse cisto pós-infecção de via aérea. O diagnóstico a gente faz com base na clínica,
mas além disso a gente pode utilizar exames de imagem, e aí o clássico é observar uma cápsula fina, um conteúdo líquido, com septações. Essa imagem aqui está pequenininho, mas dá para ver as septações. Né? E no PAF, na função aspirativa, a gente encontra um líquido amarelo citrino, característico por conta da presença dos grânulos de colesterol. O tratamento é realizado através de exérese cirúrgica via cervicotomia. Então, falando um pouquinho do diagnóstico ainda das lesões, né, cervicais, a gente vai detalhar um pouco mais o hemangioma. Ele não tem uma localização preferencial, mas não é incomum encontrá-lo na região posterior do pescoço, tá? É uma malformação vascular, tem uma incidência em torno de 10% e acomete mais mulheres, numa incidência de 2:1. O diagnóstico normalmente ao redor do primeiro ano de vida e existe uma regressão espontânea em até 90% dos casos. Classicamente são massas rosas ou arroxeadas, macias, compressíveis, que aumentam com o choro, tá? A tomografia e a ressonância ajudam no diagnóstico, que a gente está vendo que tem todo brilho, né? Então é uma lesão vascular, mas ajudam também a definição do limite da lesão e aí na definição de tratamento. Podem acontecer complicações como sangramento, necrose, coagulopatia e até mesmo insuficiência cardíaca por conta da demanda vascular da lesão, e aí o tratamento vai ser individualizado. Na maioria das vezes o tratamento é aplicado para os pacientes que desenvolvem alguma dessas complicações, já que a regressão é muito frequente. Como tratamento a gente pode utilizar os beta-bloqueadores, que têm ganho cada vez mais importância, mas também os corticosteroides sistêmicos, exérese cirúrgica, laser, crioterapia, até mesmo agentes esclerosantes, tá? E o linfangioma, que é a malformação venosa e linfática, ela, quando acontece, ela já se apresenta ao nascimento, tá? Em 90% dos casos, antes do 2º ano, a gente já tem o desenvolvimento da lesão. Ali acontece o endotélio linfático, associado a ilhas de linfa e sangue. Clinicamente, são massas indolores, compressíveis, amolecidas e translúcidas. Então, realizando a transiluminação, a gente consegue definir como um linfangioma. Na maioria das vezes, a clínica é de alteração estética, mas a depender da localização e da extensão, a gente pode ter outros comprometimentos, como dispneia ou disfagia. Nesse caso, a imagem ela é muito mais importante no limite da lesão e aí na definição do tratamento, que a gente pode realizar a observação, sendo uma lesão que não tem uma alteração apenas estética, sem grande comprometimento funcional, a gente pode observar, ou levar para a terapia esclerosante, que é a principal forma de tratamento, como a gente falou anteriormente, mas a substância OK-432, ou mesmo álcool, que era utilizado anteriormente. E cirurgia, mas lembrando que na malformação do linfangioma, as alterações linfáticas estão muito aderidas ao tecido e a cirurgia é uma cirurgia difícil. A gente reserva para os casos em que a terapia esclerosante não teve um bom resultado. Radioterapia não é uma opção, porque tem essa associação com malignização da lesão quando submetida à radioterapia. Muito bem. De principal diagnóstico diferencial das massas cervicais foram essas as lesões, e agora a gente tem algumas questões. Então, quanto aos cistos branquiais, é correto afirmar. Então, letra A. Podem apresentar-se intimamente relacionados ao feixe jugulocarotídeo e aos 9º, 10º e 12º pares cranianos. Muito bem. Quando existe fístula, o orifício localiza-se geralmente posterior ao esternocleido. Essa aqui é falsa, né? A gente comentou que as alterações de arcos branquiais são anteriores ao esternocleidomastoide. A bilateralidade está presente ao redor de 20% dos casos. Não, esse não é um dado verídico, tá? Quando funcionados, a presença de líquido incolor, água de rocha é patognomônica. Não, na verdade é aquele líquido amarelado por conta dos grânulos de colesterol. E a maioria deriva do 4º arco, não, está errado, a maioria deriva do 2º arco. Então aqui a gente fica com a letra A. Muito bem. Questão 6. As anomalias branquiais da 3ª e 4ª fendas são caracterizadas por todos os seguintes, exceto podem se apresentar com abscessos recorrentes do pescoço,
Podem. Podem ser tratados com excisão? Podem. Geralmente ocorrem do lado direito do pescoço? Não sei. E podem apresentar uma abertura no orifício do seio piriforme? Sim, isso é característico, tá? Anomalias então, como a gente comentou, anomalias de segundo podem ter a abertura na loja amigdaliana e em terceira de quarta podem ter a abertura no seio piriforme, tá? Das opções, a que não está correta é a letra C, tá? Não tem uma predisposição de lateralidade. Questão 7. São diagnósticos diferenciais dos cistos branquiais, exceto... Então, lembra, quando a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial de alguma lesão, a gente vai pensar inicialmente na localização. Cisto branquial é uma lesão, uma massa cervical lateral. Então, o que não entra no diagnóstico diferencial de forma imediata são lesões de linha média. O que a gente tem aqui de linha média? A gente tem o cisto dermoide, né? Metástase cervical é lateral, tumor primário do pescoço pode se apresentar lateral, linfonodopatias inflamatórias também, e os higromas císticos, como a gente comentou, higroma cístico é uma classificação de linfangioma, tá? É uma nomenclatura que também não vem sendo tão utilizada hoje, mas falou em higroma cístico, a gente tem que lembrar, associar com linfangioma. São lesões que podem acontecer, podem aparecer em qualquer local do pescoço, não só na região medial. Então, das opções que a gente tem aqui, o que não faz diagnóstico diferencial são os cistos dermoides. Muito bem. Temos questões? Então, Luciana, nenhuma questão por enquanto. Pode prosseguir. Tranquilo. Então, tá bom. Próximo tema, então, são os nódulos tireoidianos. E aí, uma pequena diferença. O tratado novo, no capítulo que fala de tireoide, ele foca essa investigação inicial dos nódulos tireoidianos e as doenças neoplásicas, tá? Fala-se muito pouco sobre ósseos, tireoidite, sobre outros temas. Então, na apresentação de hoje, eu foquei muito mais nessa investigação dos nódulos tireoidianos, tá? A maioria das lesões de tireoide se apresentam como nódulos e eles aí são palpáveis em torno de 5% das mulheres e 1% dos homens. Na ultrassonografia, a gente nota uma porcentagem muito maior, principalmente se a gente considera alguns grupos específicos. Então, em mulheres acima de 60 anos, essa frequência ainda maior. A importância do nódulo se dá por conta da correlação com o câncer de tireoide. Até 15% dos nódulos tireoidianos têm o diagnóstico de câncer. Então, por conta dessa associação, se torna tão importante a identificação e a investigação. No Brasil, a incidência do câncer de tireoide encontra-se ali em torno de 1%. Então, muito bem, a gente vai investigar os nódulos tireoidianos, que são palpáveis. Então, durante o exame físico, a gente identificou um nódulo na tireoide, talvez seja um nódulo que mereça investigação. E os achados de exame, então os chamados incidentalomas, né, que são cada vez mais frequentes pelos exames de rotina de algumas especialidades. Então, cada vez mais frequente a gente observar incidentalomas. Na investigação, a gente sempre, como sempre, vai detalhar a história clínica do exame físico super minucioso, tá? De forma geral, nódulos acima de 1 centímetro levam à investigação. Se menores de 1 centímetro, a gente vai investigar de forma mais profunda se houverem achados suspeitos à ultrassonografia ou fatores de risco. Por que isso, assim? Porque quando a gente considera o microcarcinoma papilífero, e aí estou falando de um tipo histológico específico, mas são lesões que têm menos de 1 centímetro, e quando acompanhadas a longo prazo, elas não geraram aumento, piora de prognóstico, evoluções negativas. Então, por isso, lesões com menos de 1 centímetro, a gente só vai investigar se achados suspeitos à ultrassonografia ou fatores de risco, tá? Quais são esses fatores de risco? Então, pensando na história clínica do paciente, o que ele vai contar para a gente que vai acender a luz para a gente investigar esse nódulo de forma mais significativa? Então, se existe uma história familiar de câncer da tireoide, consanguinidade de primeiro grau, exposição à radiação tanto de cabeça e pescoço, de corpo inteiro, por exemplo, para transplante de medula, ou por um acidente um acidente nuclear, tá? Síndromes que evoluem com câncer de tireoide, então as mais significativas, Cowden, Carney e a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, síndrome de Werner,
Quando há crescimento rápido do nódulo, um nódulo muito endurecido no exame físico, fixação de estruturas vizinhas, rouquidão associada, que faz a gente pensar numa paralisia, então acometimento de laringeu, ali, né, relacionado ao tireoide, ou a presença de linfonodos ipsilaterais, tá? Um fator que o tratado destaca como sendo um fator associado é a resistência insulínica. Tem-se observado uma correlação bem grande entre câncer de tireoide e pacientes que têm nódulo de tireoide com resistência insulínica. Então, é um outro fator que o tratado destaca. A investigação, então, do nódulo tireoidiano. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, identificar um nódulo, a gente vai dosar o TSH do paciente, tá? Se o TSH vier baixo, então vocês lembram, uma tireoide, ela funciona naquele formato de feedback, né, de retroalimentação. Então, TSH liberado pela hipófise, controla a produção de hormônio periférico pela tireoide, e esse hormônio, vai fazer a regulação na hipófise. Então, se a gente observa um TSH baixo, pode ser que os hormônios periféricos estejam elevados. Então, a gente vai submeter esse paciente a uma cintilografia, e aí na cintilografia a gente já vai observar se esse nódulo for um nódulo hiperfuncional, então um nódulo quente, a hipótese principal é de hipertireoidismo, e aí vai seguir ali a rotina de investigação do hipertireoidismo, tá? Se na cintilografia a gente observa um nódulo normofuncionante ou hipofuncionante, então morno ou frio, ou TSH naquela primeira dosagem normal ou alto, a gente vai seguir com a investigação pensando num câncer de tireoide, tá? Então, diante de nódulo, a gente sempre vai dosar o TSH. Outra medida que a gente sempre vai tomar é uma ultrassonografia da tireoide, principalmente se associada ao Doppler, tá? Isso mesmo se o diagnóstico de nódulo tiver acontecido por um incidentaloma, né? Então por outra imagem. Então o paciente fez uma tomografia, uma ressonância por outros motivos, identificou um nódulo na tireoide. Não é suficiente essa imagem, a gente precisa submeter o paciente à ultrassonografia, porque diversos critérios do ultrassom são correlacionados com agressividade, com prognóstico e até no critério de decisão de submeter esse nódulo a uma função aspirativa. Quais são os achados ultrassonográficos suspeitos de malignidade? Então, se a gente observa uma hipoecogenicidade comparada ao restante do parênquima, um aumento da vascularização intranodular, limites imprecisos e margens irregulares, ausência de halo hipoecóico e presença de microcalcificação, a gente vai pensar em malignidade. Outro achado que o tratado destaca é o diâmetro vertical maior que o látero lateral. Tá? Então, se o diâmetro vertical for maior que o látero lateral, também é uma característica suspeita para malignidade durante a ultrassonografia. Então, aqui, ó, baseado no ultrassom, a gente tem essa classificação de risco. Benignos, então o risco encontra ali menor do que 1%, são aqueles nódulos totalmente císticos, tá? Uma lesão considerada de muito baixo, de risco muito baixo, e aí é um risco menor do que 3%, é um nódulo espongiforme ou parcialmente cístico, sem nenhuma característica de malignidade, tá? Um nódulo que pela ultrassonografia é considerado de risco baixo, e aí o risco encontra-se entre 5% a 10%, já é um nódulo sólido, regular, iso ou hipoecóico ou parcialmente cístico, mas ainda assim regular, que não tenha microcalcificação, nem extensão extratiroidiana ou aquele critério da altura maior que a largura. O risco intermediário, e aí a gente já tem um risco de 10% a 20%, são nódulos sólidos, hipoecóicos, que têm um fino halo, ainda assim sem microcalcificação, sem extensão extratiroidiana ou sem aquele critério da altura relacionado à largura, tá? De risco alto, e aí olha como essa correlação é boa, né? Então, assim, uma ultrassonografia que faça o diagnóstico de um nódulo com risco alto, o risco de ser realmente um câncer é de 70% a 90%. Por isso é
tão significativo que mesmo aquele nódulo diagnosticado por tomografia seja submetido a ultrassonografia, tá? E aí a gente vai observar um nódulo sólido, hipoecóico, ou então com um componente sólido hipoecóico em um nódulo que seja parcialmente cístico, com margens irregulares, presença de microcalcificação ou aqui a altura maior que a largura, tá? Ou margens calcificadas com pequena área de extrusão, evidência de extensão, com essa evidência de extensão extrapertidiana. Muito bem. Quais são os critérios de indicação? Então, lembra, a gente comentou que para nódulos menores de 1 centímetro, a gente ia fazer a investigação se tivessem lá critérios de alto risco. Então, com nódulos ali acima de 5 milímetros, isso aqui pelo último guideline, tá? A gente vai indicar função aspirativa se alto risco clínico ou características sonográficas suspeitas. Se o nódulo tiver mais do que 1 centímetro, com características sonográficas intermediárias, a gente já submete o paciente à punção, tá? Com nódulos acima de 1,5, se for uma baixa suspeição sonográfica, a gente já submete o paciente. Com nódulos acima de 2 centímetros, até mesmo uma suspeita sonográfica muito baixa já leva o paciente para a punção aspirativa. Então, o tamanho está inversamente proporcional, né? Tamanho acima de 1 centímetro, com características intermediárias, já indica. O nódulo maior ainda, 1,5, com uma baixa suspeição. Se for maior ainda, até uma muito baixa suspeição sonográfica, já indica a punção. E a punção associada a ultrassom tem uma taxa super baixa de falso negativo e um excelente custo-benefício. Com base na punção aspirativa, a gente vai ter a classificação pelo sistema de Bethesda, tá? Então, aqui Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, Bethesda 1, quando a gente tem uma punção que ela não é diagnóstica ou é considerada insatisfatória. Eu vou detalhar muito isso muito mais na frente, mas a gente vê que o risco de malignidade estimado por um Bethesda 1 é de 1 a 4% e o risco real confirmado na cirurgia é de 20%. Então, por isso que o Bethesda 1, na maioria das vezes, a gente repete o PAF até ter uma característica, uma definição um pouco melhor, tá? No Bethesda 2, que é considerado um nódulo benigno, a gente tem um risco de malignidade que varia de 0 a 3, que é confirmado em cirurgia em torno de 2,5. Na atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado indeterminado, a gente já tem uma chance de malignidade um pouquinho maior. E aí tem essa correlação super boa do Bethesda com a realidade cirúrgica. Na neoplasia folicular ou suspeito para neoplasia folicular, a gente já tem uma chance maior ainda, suspeito para malignidade e maligno. Então, detalhando isso um pouquinho mais, citologia não diagnóstica, que é o Bethesda tipo 1, como é que a gente considera ela não diagnóstica, né? Quando o mínimo não existe o mínimo de 6 grupos de células foliculares, cada uma contendo de 10 a 15 células, no mínimo em 2 aspirados de um nódulo. Então, vamos lá de novo. A gente tem que ter, para considerar aquela citologia diagnóstica, né, satisfatória, a gente tem que ter 6 grupos de células foliculares, cada uma contendo de 10 a 15 células, de no mínimo 2 aspirados do nódulo. Tá? Quando a gente tem esse diagnóstico, a conduta é repetir essa punção em 3 meses. Em 7% dos casos, continua sendo uma punção não diagnóstica. E aí a gente vai acompanhar esse paciente. Se apresentou crescimento ou fatores de risco clínicos, a gente pode, apenas com esse diagnóstico da punção não diagnóstica, indicar cirurgia. Tá? Na citologia benigna, que é o Bethesda tipo 2, a gente vai manter esse paciente em segmento. Tá? Na citologia indeterminada, a conduta, então, indeterminada seriam 3 e 4, tá? Bethesda 3 e Bethesda 4. No Bethesda 3 a gente tem realmente indeterminada e no Bethesda 4 tem uma suspeição de neoplasia folicular. A gente nunca vai ter pela punção a confirmação de uma neoplasia folicular, porque para isso é necessário avaliar o arranjo histológico, não só as células, tá? Então, a gente nunca vai ter uma confirmação de neoplasia folicular apenas pelo Bethesda, apenas pela função, tá? Pela função, desculpa. Então, categorias 3 e 4, a gente vai repetir
a punção, e de 10% a 30% mantém essa classificação. Existem alguns testes moleculares que estão em desenvolvimento, que ainda não são utilizados de forma rotineira. Por quê? Porque eles são extremamente caros, tá? E apesar de terem uma sensibilidade alta, eles têm uma especificidade super baixa. Então, não é só porque um teste molecular veio positivo que realmente vai haver um carcinoma. Então, os testes moleculares, eles ainda estão sendo utilizados de maneira bem restrita, tá? Na citologia suspeita, então, no PPS 5, a gente vai encaminhar para a cirurgia. E aí, qual vai ser a cirurgia escolhida? Sendo um nódulo único, a gente pode optar pela lobectomia, idealmente com congelação, e isso ainda reforçado pelas características sonográficas e havendo testes moleculares, tá? Ou a tiroidectomia total, principalmente naqueles pacientes com história familiar positiva, história de radiação, tumor, o tamanho do nódulo acima de 4 centímetros ou as características sonográficas que sugiram malignidade. Quais são as situações especiais? Então, nos pacientes com tireoide com múltiplos nódulos, a gente tem que fazer a avaliação individual de cada nódulo, tá? Sendo nódulo solitário, existe um risco maior de malignidade, mas ainda assim a gente tem que avaliar nódulo por nódulo, e aí vai ser mesmo formato de investigação que a gente já comentou antes. Cintilografia, se o TSH baixo, né, a gente vai indicar a cintilografia, e aí vai comparar a cintilografia até com a ultrassonografia, para ver quais são nódulos funcionantes, quais não são, para definir quais nódulos serão submetidos à punção, tá? A gente vai realizar a punção, então, nos nódulos que não são funcionantes, acima de 2 centímetros, ou que tenham características sonográficas sugestivas de malignidade, tá? A conduta vai ser manter, a depender, se não vier nenhum passo, nenhum BT sugestivo ali de malignidade, a gente vai manter segmento e vai realizar PAP quando necessário. Nas crianças, o segmento é exatamente igual ao do adulto, e na gestante, a diferença é que a paciente não pode ser submetida à cintilografia, né? Então, a gente vai acompanhar o nódulo, se crescimento, se fatores sonográficos sugestivos, vai já indicar a punção, e aí, se for necessário cirurgia, a gente tenta, durante a gestação, adiar a cirurgia o máximo possível. Mas se a gente está vendo ali uma piora do nódulo, crescimento franco, a gente vai indicar a cirurgia. O ideal é que ela seja feita após o primeiro trimestre, idealmente ainda depois da 24ª semana. Falando um pouquinho sobre os tumores malignos, então... Você chegou a ver aqui a pergunta da Aline? Eu vi que ele colocou, mas não li. Deixa eu dar uma lida. Quando é palpado um nódulo tireoidiano com TSH baixo, eu já penso em ensaiar, mesmo sem ultrassom. A gente vai ter a ultrassom que ela adoece. Hipotireoidismo não é comum dar nódulo benigno? Não, a Aline tem toda a razão. Assim, quando a gente palpa um nódulo, a gente vai fazer a investigação desse nódulo. A investigação sempre é feita com a dosagem do TSH e com a ultrassonografia, tá? Então, as duas coisas vão ser feitas ao mesmo tempo. Eu concordo com ela que pode acontecer hipotireoidismo com um nódulo benigno ali. Então, a gente vai associar essas duas informações. Pela rotina de investigação, tendo o TSH baixo, a gente vai submeter ainda a cintilografia. Então, ainda precisaria desse plano a mais. Mas o que a gente faz no dia a dia, na rotina, normalmente, é a dosagem do TSH e a ultrassonografia. Ótimo, perfeito. Valeu, Luciana, muito obrigado. Então, tá bom. Então, falando, Aline, se tiver mais dúvida, manda. Falando um pouquinho dos tumores malignos, pensando em tireoide, é a neoplasia maligna mais comum do sistema endócrino, atinge aí em torno de 4 homens e 12 mulheres a cada 100 mil indivíduos, né? Na classificação, a gente vai pensar nos bem diferenciados, que é o carcinoma folicular e o papilífero, os pouco diferenciados, que é o medular, e o indiferenciado, que é a anaplase. Então, falando um pouquinho do papilífero, ele corresponde a 85% das lesões malignas da tireoide, é mais frequente em mulheres na proporção de 3 para 1, e normalmente acometem ali da 3ª e 4ª década de vida.
Como eu comentei antes, é um tumor bem diferenciado, e aí, por esse motivo, pouco agressivo, com uma alta taxa de sobrevida. Frequentemente, ele é multicêntrico, acometendo ambos os lobos da tireoide em até 80% dos casos. A disseminação preferencial do carcinoma papilífero é linfática, e aí, principalmente no compartimento central, e a seguir nos compartimentos laterais do pescoço, tá? A sobrevida global em 10 anos tem em torno de 90% a 95%. E aí, como eu até comentei um pouquinho antes, os microcarcinomas, então aqueles que têm menos de 1 centímetro, têm excelente prognóstico. A quantidade de microcarcinoma é subdiagnosticada e não há necessidade de se fazer um rastreio mais agressivo. Porque quando a gente pensa lá em tireoides excisadas, né, então de paciente já falecido ou uma cirurgia por doença benigna que você analisa, existe uma porcentagem enorme de microcarcinoma papilífero nos dois grupos, sem que haja repercussão clínica nenhuma. Então, a gente não investiga agressivamente esses microcarcinomas papilíferos. O carcinoma folicular, ele é a segunda lesão, né, da tireoide, então em torno de 10 a 15% das lesões malignas. Também é mais frequente em mulher, aí numa proporção de 2 a 3 para cada homem. Acontecem ali em torno da quinta década de vida, então um pouquinho mais tarde do que o papilífero. A meta linfonodal é incomum, e aqui ganha mais destaque a meta via hematogênica, principalmente para pulmão e ossos, mas também medula em alguns casos, tá? Coluna, né? Existe uma associação com gravidez, com antígeno leucocitário humano e a deficiência de iodo. A doença multicêntrica é pouco comum e a sobrevida global em 10 anos, apesar de menor do que o papilífero, ainda é uma sobrevida boa, em torno de 85%. O carcinoma de células de Hürtel é uma variante da neoplasia folicular. Tem uma tendência a sofrer infarto espontâneo ou mesmo depois da punção aspirativa. É um pouco menos diferenciado e, portanto, mais agressivo. Apresenta esse comportamento de metalinfonodal em até 50%, então um pouquinho diferente. E tem uma taxa de mortalidade aí um pouco maior. Tem pior prognóstico naqueles pacientes com idade mais avançada, tumores maiores do que 4 centímetros e invasão vascular extensa. No tratamento dos tumores diferenciados, a gente vai pensar sempre na tireoidectomia total. Então, se perguntado qual é a cirurgia com tumor diferenciado de tireoide, é a tireoidectomia total, tá? Em casos selecionados, a gente poderia utilizar a lobectomia com istimectomia. Então, microcarcinoma papilífero, por exemplo, ou naqueles pacientes que têm um baixo risco, a gente pode pensar em lobectomia com istimectomia, tá? Cerca de 20 a 50% de linfonodos metastáticos já são diagnosticados no momento inicial. E até 90% dos casos têm micrometástase. Então, esse dado justifica o esvaziamento nível 6, que é o compartimento central, tá? De forma geral, é recomendado que durante a tireoidectomia total se faça uma análise dessa cadeia, então uma palpação, procurando ali por algum linfonodo acometido. A gente vai esvaziar se houverem linfonodos clinicamente envolvidos ou se a doença tireoidiana for avançada, então um T3, um T4. Se houver linfonodo cervical lateral acometido, provavelmente há também linfonodo do nível 6, tá? Normalmente a via de disseminação é essa, primeiro nível 6, depois compartimento lateral. Então, se já há linfonodo comprometido em níveis laterais, a gente vai esvaziar o nível 6, tá? E se essa informação for necessária para o planejamento de próximos procedimentos, tá? O esvaziamento das cadeias laterais só vai ser realizado quando a gente tiver evidência da doença, tá? Nesses compartimentos. O segmento do tratamento é feito com a terapia adjuvante com iodo, né? A gente vai utilizar naqueles pacientes que têm alto risco e os pacientes com risco intermediário, se o tumor tiver mais do que 4 centímetros, presença de micrometástase que vai aparecer ali na análise do esvaziamento que você fez em cirurgia, ou invasão extratireoidiana, tá? Como é que a gente faz essa terapia? A gente tem que gerar, antes de feita a terapia com iodo, a glândula ou o restante de tecido precisa ficar hipercapitante. Então, a gente tem que gerar um hipotireoidismo, então deixa de dar
o hormônio tiroidiano ali em torno de 3 a 4 semanas, ou pode-se utilizar o TSH recombinante, tá? O objetivo é que a gente tenha uma dosagem de TSH acima de 30 para justificar ali, garantir que a glândula, o tecido glandular restante está hipercapitante e que vai absorver lá todo o iodo radioativo que a gente vai fornecer durante o tratamento, tá? Em alguns pacientes selecionados com tumores menores do que 4 centímetros e metalinfonodal, a gente também pode indicar terapia adjuvante, e nos tumores papilíferos que tem uma histologia mais agressiva. O carcinoma de células altas, o carcinoma esclerosante, a gente pode indicar também essa terapia adjuvante, tá? Isso é bastante novo, essas medicações que são inibidoras da quinase, então inibidoras do receptor do fator de crescimento endotelial vascular. O sorafenib, o sunitinib, essas medicações, elas têm um uso promissor e são indicadas nos casos refratários ao tratamento com radiodo, na presença de metástase, doença rapidamente progressiva, naqueles pacientes com risco de morte iminente, sem possibilidade de tratamento por outras modalidades, tá? Então, surgiu como uma terapia promissora para esses casos. Como segmento, o tempo de segmento vai ser diferenciado, a depender lá do comprometimento da lesão. De forma geral, um segmento em torno de 6 a 24 meses, normalmente até um tempo maior do que isso. A gente vai utilizar ultrassonografia e outras imagens, sonografia, né, para olhar sempre o leito cirúrgico. Além disso, a dosagem da tireoglobulina, sempre acompanhada do anticorpo antitireoglobulina, e ele serve nessa estratificação inicial do risco e na decisão até dessas terapias adjuvantes. O objetivo é sempre obter nível de tireoglobulina indetectável durante a terapia de supressão do TSH, tá? A tireoglobulina, a gente não tem um nível padrão, assim. O que a gente sempre sugere é que se há, em qualquer momento do segmento, níveis crescentes de tireoglobulina, provavelmente tem um tecido tumoral ali restante crescendo ou uma recidiva da lesão, tá? Se o nível de tireoglobulina estimulada se encontra acima de 1, 2, a chance de haver recorrência é muito maior, tá? Então, a tireoglobulina ela não tem um nível padrão, a gente objetiva a tireoglobulina indetectável. Se durante o segmento ela se apresenta em crescimento, a gente tem que pensar em recidiva ou em resquício crescendo ali no leito tumoral, investigar com muito mais afinco através de imagem. A PCI pode ser utilizada quando tem suspeita de remanescente na ultrassonografia, tá? A gente vai fazer a pesquisa de corpo inteiro e aquelas células vão brilhar, mostrando pra gente onde é que ainda tem lesão da tumoral. O carcinoma medular, a gente colocou lá, né? Ele é menos diferenciado, responde por 7% dos tumores da glândula tireoide, cerca de 20% são familiares, e relacionados à neoplasia endócrina, podem, né, estar relacionados à neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Tem origem nas células parafoliculares produtoras de calcitonina. Então, esse é um marcador, tá? Não justifica fazer screening através de calcitonina, mas nos pacientes com carcinoma medular, a gente sempre vai encontrar essa dosagem acima de 100, tá? 100 é um número, normalmente, que a gente encontra dessa dosagem da calcitonina. A metástase regional é muito frequente e pode acontecer também metástase à distância, no mediastino, fígado, pulmão e ossos. A taxa de sobrevida em 10 anos encontra em torno de 85%, mas cai para 40% se existe acometimento linfonodal. E o carcinoma anaplásico, que é o tumor mais raro da tireoide, ainda bem, porque ele é extremamente agressivo, né? Ele normalmente está presente acima dos 60 anos e é mais frequente, como toda a epidemiologia, em mulheres do que em homens, pensando no tireoide, tá? Metadistância presente em 50% dos casos e quase a totalidade dos pacientes evoluem para óbito dentro do primeiro ano. São aqueles casos de evolução drástica, normalmente são carcinomas anaplásicos. Tá bem, tem algumas questõezinhas aqui. Então, em relação aos nódulos tiroidianos, considerando as afirmações abaixo, podemos dizer: os nódulos sólidos ao ultrassom no polo superior apresentam maior risco de malignidade.
Talvez, vamos ver. A punção guiada por ultrassom representa o principal exame diagnóstico. Essa é verdade, né? O Doppler não possui nenhum papel na avaliação dos nódulos. Essa é falsa. A punção guiada por ultrassom não representa vantagens em relação à punção convencional. Isso está errado, né? A punção guiada consegue ser muito mais precisa. Então, 4 é falsa. E 5, na punção de lesão folicular, representa um diagnóstico suspeito, sendo difícil diferenciar adenoma do carcinoma. Essa é verdadeira. Então, 5 é verdadeira, 2 é verdadeira e a 1 também é verdadeira, tá, gente? Lesões no colo superior apresentam maior risco de malignidade, tá? Opa, então, tá lá, as corretas são 1, 2 e 5, tá? Muito bem. As seguintes características ultrassonográficas de um nódulo tiroidiano estão associadas a alta probabilidade de malignidade, exceto hiperecogenicidade, hipoecogenicidade, aumento da vascularização ou microcalcificação. Então, microcalcificação sim, aumento da vascularização intranodular também, hipoecogenicidade sim, a única que não é a hiperecogenicidade, ao contrário, né? Hiperecogenicidade pode sugerir, por exemplo, um nódulo cístico, e aí a tendência é ser também pequena. Então, a resposta certinha é a letra A. Vamos lá. A respeito da avaliação inicial dos nódulos tiroidianos, qual é a alternativa incorreta? Dosagem do TSH oferece informações importantes referente à função do nódulo, é verdade. O ultrassom de tireoide oferece informações importantes referente à presença de características suspeitas para malignidade, também está correto. Nódulos tiroidianos são clinicamente importantes, primariamente pelo seu potencial de malignidade. E a função aspirativa por agulha fina oferece informações importantes sobre o arranjo celular do nódulo tiroidiano, porém baixa acurácia e confiabilidade, pois tem resultado indeterminado em 25% dos casos. D é falsa, né? Então, a resposta correta da alternativa, da questão, é a alternativa D. 11. Mulher de 40 anos, com tumoração infiltrativa da tireoide, associada ao aumento de paratireoide e felcromocitoma. Qual a principal hipótese para o tumor da tireoide? Se tem aumento de paratireoide, hiperparatireoidismo e felcromocitoma, a gente tem que pensar na neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Então, o tipo de tumor tireoidiano associado à síndrome é o carcinoma medular. Então, letra D. E a última questão, uma mulher de 28 anos com aumento da tireoide, baseado nessa imagem, qual é o diagnóstico mais provável? Então, uma imagem de ultrassonografia, o que a gente vê aqui nessa imagem? A gente está vendo o nódulo aqui, ele até tem um aspecto um pouquinho mais regular, mas tem um fator que fala super a favor de lesão, e aí até do tipo específico da lesão, que é a microcalcificação. Então, a gente vê aqui diversos focos de microcalcificação que sugerem malignidade e está muito mais associado com carcinoma papilífero da tireoide. Então, letra A. Muito bem. É uma aula extensa, mas quero agradecer, e se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por aqui ou depois no e-mail, eu fico à disposição. Olá, Luciana, ótima aula, excelente aula, muito bom mesmo. Bem, assim, você conseguiu, dentro de 1h30, nossa, falar bem o que, assim, vai facilitar muito o estudo do pessoal, né? Bem conciso, assim, bem explicado, ótimo mesmo. Ó, vários elogios aqui, ó. Rosana, Marina, Aline, Diego, muito bom mesmo. E é uma aula que não é fácil estudar, é uma aula, né, que tem cheio de umas picuinhas e tal, e eu acho que vai facilitar muito a vida deles. Luciana, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Em nome do Automaster. E próximas 3 semanas, essa é a última aula do Automaster, né? As próximas 3 aulas serão de questões, né? A primeira sessão vai ser de otologia, depois de imunologia, depois bucofaringolaringologia e em seguida, né, a última e tem a prova, né? São mais de 100 questões comentadas, bem interessante aí para o pessoal.